Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui na força e no poder do Espírito Santo para dizer a vocês o que o Espírito está me falando neste momento. Primeiramente, queridos irmãos, a gente está vendo esta multidão toda que veio aqui, muitos deles em busca de cura. Quem veio em busca de cura, levante a mão. A quase totalidade veio em busca de cura. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos de cura. E para que essas curas aconteçam em nossas vidas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desta unção do Espírito Santo de Deus para podermos nós participarmos desta unção que revestiu a própria natureza humana de Cristo para a realização do seu ministério, da sua obra. Por isso também, e eu pergunto a vocês que já foram batizados no Espírito, que novamente levante as mãos. Muitos, a quase totalidade, já recebeu esse batismo no Espírito. Muitos de vocês que receberam o batismo no Espírito podem se lembrar de como era a sua vida antes e como está a vida de vocês depois desse batismo no Espírito. Se a vida de vocês, a vida íntima de vocês melhorou, levante a mão. Amém, amém. Apesar, nós temos a certeza das contradições que nós encontramos neste mundo, muitas vezes nas nossas próprias casas, sem contar, é verdade, com aqueles chefes, dirigentes das nossas igrejas, que ainda não conseguiram, aqueles que ainda não conseguiram alcançar essa transformação que está acontecendo graças a esse derramamento do Espírito. Eles não fazem isto, esses poucos, porque hoje, mesmo teólogos já têm ouvido falar, elogios à própria renovação carismática. Ainda que não aceite a renovação carismática tal como ela é, aceitam já que ela é muito importante para a nossa igreja. Pergunto ainda, mais uma outra vez, como já perguntei, os que receberam o batismo no Espírito, mas que exercem o ministério de cura, levante a mão. São bem poucos, irmãos, muito poucos aqueles que exercem o ministério de cura. Foram batizados no Espírito, foram ungidos pelo Espírito, deverão ser como não apenas seguidores de Cristo, mas serem outros Cristos, outros propagadores do Espírito Santo, levando o Espírito Santo para aqueles irmãos que ainda não receberam. Esses são aqueles que precisam, que necessitam desse ministério de cura. Nós sabemos que não existe nenhum de nós que não necessite de cura de alguma maneira, ou uma cura de moléstias graves, de moléstias que entravam a nossa vida, ou de cura de pequenas coisas que acontecem e que entravam, que dificultam a nossa caminhada. Nesses dias, no dia de ontem, nós apresentamos aqueles gráficos em que procuramos mostrar a urgente necessidade que nós temos de harmonizar as nossas vidas, os nossos sentimentos, a nossa parte psicossomática, como foi dito, e a nossa vida espiritual, para sermos algo tal como Deus nos criou
e aos poucos caminharmos para essa configuração, para essa configuração a Jesus, a Cristo Jesus, o novo Adão, porque nós fomos criados, como vimos, com Adão no seu início não tinha nenhuma sombra de pecado, era pleno dos espíritos sobrenaturais, era pleno dos dons preternaturais, e entretanto eles caíram e nos deixaram essa terrível herança. E por isso a gente está vendo que todos nós, como consequência deste corpo de pecado, somos muitas vezes atormentados por todo tipo de enfermidade. Porque essa desarmonia que acontece em nossas vidas, ela começa desde a nossa parte física, em que não leva para dentro de nós as informações das belezas que Deus realizou e que está ao nosso redor, não leva isso à nossa inteligência, porque não enxerga por falta do Espírito Santo, por causa dessa desarmonia que impede de ver a verdade das coisas, as belezas do mundo que nos rodeiam, que Deus criou para colocar a nosso serviço. E depois, chegado à nossa inteligência, a nossa inteligência não pode captar, se apropriar intencionalmente de todas essas realidades que nos cercam. E a nossa vontade, onde nós expressamos a nossa condição de verdadeiros filhos de Deus, a nossa vontade que é livre para amar, que é livre para sermos transformados naquela imagem, configurados a Jesus, a Cristo Jesus, a nossa vontade está enfraquecida e nós não conseguimos atingir o nosso objetivo como deveríamos ser. Todos esses que receberam o Espírito Santo, estejam certíssimos que vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês que têm o fogo do Espírito têm que incendiar os nossos irmãos com esse mesmo Espírito. Vocês têm que procurar fazer crescer em cada um esse ministério de cura. Vocês vejam essa imensa multidão, todo mundo necessitado de cura, e nós estamos necessitando que o Senhor nos prepare, fortaleça o seu povo, nos prepare para os dias que já estamos enfrentando e que atingirá o máximo, o auge da grande tribulação que se avizinha e que já está em andamento. Então nós precisamos que esse povo todo que foi batizado no Espírito se dedique mais e mais ao ministério de levar aos irmãos essas curas, para que se harmonizem as áreas, também as áreas espirituais de cada um de nós, e assim possamos, cheio do Espírito, desembaraçado desembaraçado de todas as nossas áreas, livres pela oração dos irmãos, pela força e poder do Espírito, nós possamos verdadeiramente crescer e multiplicar ao nosso redor toda essa beleza que nós estamos vendo, como estamos presenciando nesses dias. Cristãos que realmente se voltam para o Senhor como verdadeiros adoradores. Cristãos que se voltam para o Senhor como sendo Ele verdadeiramente a única solução das suas vidas. Não como um quebra-galho, não como algo que apenas procuro na hora da necessidade, mas aquele Senhor, aquele Jesus maravilhoso que nós temos, que nos acompanha em todas e qualquer necessidade, e que quer nos restaurar, que quer nos curar. Ele não quer pura e simplesmente nos proteger, Ele quer nos curar,
Ele quer transformar todas as nossas áreas, Ele quer transformar todas as nossas vidas, Ele quer que nós recebamos o Espírito Santo para sermos ungidos e podermos propagar esse reino e fazer crescer esse reino que Ele veio trazer para nós. E que, entretanto, nós bem sabemos, queridos irmãos, como está perturbado, como está sendo perturbado não só em cada pessoa, mas a partir das nossas famílias, que estão quase que num suicídio coletivo. Nós vemos tudo isso, que dá a impressão ao mundo que Jesus fracassou, que o reino de Deus fracassou. E nós temos essa responsabilidade de dizer que não, que Jesus está vivo, que Jesus tem poder, que Jesus vai restaurar o seu povo. Quando nós olhamos para esse mundo jovem das drogas, mergulhado nas drogas, na prostituição, achando que tudo isto é normal, como eu disse, é um verdadeiro suicídio. E nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso e com muita coragem, para levar a cada um deles a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, com toda a coragem, cheio do Espírito, e orar para que cada um deles também receba essa unção, essa plenitude do Espírito Santo, que é tão necessário, indispensável mesmo, para que a nossa igreja cresça, para que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo atinja aqui na terra a sua plenitude, e não seja como está acontecendo aos olhos do mundo, que ele vive nas catacumbas, que ele vive nos subterrâneos, naquelas poucas criaturas que realmente vivem essa realidade extraordinária divina que Jesus trouxe para nós. É necessário que esse reino seja realmente, cresça realmente. É verdade, Deus já faz a sua parte, mas nós que somos o corpo místico de Cristo, nós temos essa responsabilidade. Não é possível que nós fiquemos de braços cruzados, que os ministérios de cura desapareçam ou se reduza, alguns poucos que se dedicam, como nós vimos, entre tantos uma pequena parcela apenas de batizados no Espírito se dedica a esse ministério. Digo-lhes com todo o coração, com toda a certeza, que quem recebeu a unção do Espírito Santo está capacitado para orar para o irmão. Nós sabemos que não é uma tarefa simples, que não é nada de ufania, de grandeza para quem o faz, realmente um serviço do reino, um serviço prestado com humildade, com simplicidade, mas com coragem, com fé, na certeza que Jesus vai realizar maravilhas através da nossa oração de cura e libertação para os nossos irmãos. Nós temos os nossos grupos de oração. Muitas vezes, vamos no grupo, não se fala em cura, não se fala em libertação. Muito bom que se louve, melhor ainda que se adore o Senhor, mas melhor ainda se todos nós nos prostrássemos diante desse Deus maravilhoso, que nós nos prostrássemos em profunda adoração. Mas é importante também que não fique isso apenas no individualismo, que nós tenhamos plena consciência de que nós formamos um corpo, esse corpo místico de Cristo. Realmente, esta é uma realidade que nós temos que enfrentar enquanto aqui estivermos. Então, meus irmãos, sendo uma realidade, é também uma responsabilidade de todos aqueles que receberam o batismo no Espírito, de início, para exercer ministério, mas de todas as pessoas é necessária
é necessário que todos sejam como que o perfume de Cristo para levar Jesus às pessoas. Mas os que receberam o batismo no Espírito têm o privilégio de poderem ir um pouco além, rezar, orar com a certeza da fé que o Senhor vai realizar maravilhas. Vocês vejam, na oração do Espírito, quantas coisas acontecem, quantas curas acontecem. Por que tudo isso? Porque restabelece aquela harmonia perdida. Quando surgiu o pecado no mundo, toda aquela harmonia que Deus criou foi perturbada, foi desfeita, e o mundo todo ficou nas trevas. E Jesus veio com a luz do mundo, e veio nos dar nós tivemos essa felicidade de viver esse tempo. E Ele veio nos dar essa luz do Espírito, essa força do Espírito. Todos nós, os batizados, temos dentro de nós essa luz do Espírito. E precisamos que essa luz não fique encerrada como num pequeno reservatório, e não produza nenhum fruto, além de um consolo, uma coisa, algo de particular. Para que vocês vejam, eu até estava me lembrando há pouco, de como é importante nós recebermos o batismo sacramental, desde o batismo sacramental. Eu dirigia um sanatório com mais de 300 doentes de tuberculose pulmonar, no tempo em que a minha cidade, São José dos Campos, era como um verdadeiro hospital, uma cidade hospital. Dos doentes que entravam naquele sanatório, 55% eram casos muito avançados. E desses morriam 80%. Morriam 80%. Apesar de todo o tratamento. E como era uma doença crônica, passavam cerca de 700 doentes por ano. E desses, como eu disse, os casos avançados morriam cerca de 80%, apesar de todo o tratamento. E uma coisa extraordinária é o que eu vou contar então. Todos aqueles que eram batizados, que estavam lá internados, quando chegava na hora do seu desenlace, da sua partida, eles procuravam o sacerdote, ou quando era protestante, o pastor. Procuravam. Mas aqueles que era muito comum, principalmente em japoneses, naquela época, depois da guerra, que adquiriam tuberculose, não se conseguia nada. Por quê? Porque não tinha o batismo sacramental. O sacramento do batismo já é a primeira cura que nós recebemos, primeira grande e extraordinária cura, que nos faz templo do Espírito Santo. Mas como disse, não podemos ficar somente aí. Conto ainda para vocês um caso do nosso grupo de intercessão. Tinha uma criança muito mal, um colega cirurgião, tinha um mês de idade, perdendo sangue pelo intestino, evacuando sangue. O cirurgião não teve coragem de operá-la, porque não havia possibilidade, dado a fraqueza daquela criança. E aconteceu que era dia de missa do grupo de oração. Pedi então ao sacerdote, pediram levar a criança à frente para se orarem. E eu pedi ao sacerdote que estava celebrando que batizasse aquela criança. Ele batizou e a criança saiu dali curada. E comigo mesmo eu tive um caso que eu já tenho contado muitas vezes. Estava eu em passeio no meu sítio.
Quando ouvi gritar, ele está morrendo, ele está morrendo. Tinha um animal que estava para morrer, não liguei. Aí fala, meu filho está morrendo, meu filho está morrendo. Era o caseiro de um sítio vizinho, que estava correndo atrás de médico, não sei há quanto tempo. Certamente sabendo que eu estava lá, foi lá. Quando me levou doente, a criança que eu conhecia até, de 2 anos e pouco, a criança estava clinicamente morta. Não tinha pulsação, não tinha respiração. Fiz respiração artificial, massagem cardíaca, lidei. Olha, a criança não quis dizer ao pai, o pai é que trouxe, a criança estava clinicamente morta. Vamos fazer o seguinte, sobe aqui no meu carro e vou te levar ao pronto-socorro, porque lá, meu pensamento era esse. Lá eles vão preparar o caixãozinho, ele era muito pobre. E a minha secretária, que providencialmente foi comigo, ficou com a criança no colo. E fomos. Peguei a estrada, fui indo, depois peguei um caminho de terra. E eu então perguntei, ela já foi batizada? Ele falou, não, nós não éramos casados, o padre não batizou. Olhei do lado, tinha um riozinho, mas tinha um brejo, não dava para chegar lá. Continuei até a próxima vila. Chegando logo de frente da chegada, tinha um bar, parei o carro na calçada, peguei um pouco de água e batizei, em nome de Jesus, Rogério, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele mesmo momento, a criança abriu os olhos, sentou-se, esquentou o corpo e foi dormindo até o pronto-socorro. E foi dormindo até o pronto-socorro, onde lá tiraram uma radiografia e devolveram. Vocês vejam o que é o Espírito Santo que nós temos em nós. E quando então nós temos, além de termos em nós o Espírito Santo, nós temos esta unção do Espírito, que é o batismo no Espírito, a nossa responsabilidade é imensa. Se eu não tivesse o batismo no Espírito, talvez eu nem sequer pensava nisso. Pura e simplesmente ia levar aquela criança para enterrar a criança. Mas com o batismo no Espírito, o Espírito logo me inspirou de perguntar, porque eu pensei que fosse batizado. Eu conheci a criança com mais de 2 anos. Eu perguntei, já foi batizada? Não. E nós sabemos que a morte nem sempre, a alma ainda permanece durante algum tempo. Tanto é que até 2 horas consta, eu ouvia dizer que se devia batizar uma criança que nascesse morta, dita nascida morta. Então eu fiz isso. E a criança, não digo que foi ressurreição, mas de qualquer maneira foi um milagre extraordinário. Meus irmãos, diante de tantos testemunhos, que nós estamos cansados de ver a toda parte, em todo lugar, vamos pedir a Jesus, nosso Senhor e nosso Deus, que suscite nesses corações dos batizados o ministério da cura e libertação. Digo-lhes ainda uma coisa que eu achei muito importante há muito tempo, quando eu assinava o Observatório Romano, me lembro que foi em agosto de 84, surgiu um escrito do nosso Papa João Paulo II, falando sobre aqueles gemidos no Espírito, que isso que nós fazemos, que nos auxilia
nas nossas orações e vem em nosso socorro. Ele se referia ao repouso do Espírito, que é o que nós fazemos, esses gemidos no Espírito. E ele conclui a sua palestra dizendo: é a oração que tem o poder de transformar o mundo. É a palavra textual do nosso Santo Padre, o recado que ele dá para nós. E quem ora no Espírito, certamente já teve o batismo no Espírito. E quem teve o batismo no Espírito, como dissemos, tem essa responsabilidade de propagar essa unção, essa graça para que os nossos irmãos, que são todos necessitados de cura, de algum tipo de cura, sejam restaurados, pelo menos, se não recebem uma cura espetacular, uma cura grande, mas se harmoniza a sua natureza, porque o Espírito Santo é que faz criar essa harmonia interior. E nós, que pelo pecado original ficamos completamente em desarmonia, não só conosco mesmo, mas com o outro e sobretudo com Deus e com a própria natureza, nós precisamos muito, e muito mesmo, desse Espírito Santo em nós. Então vamos pedir, meus irmãos, a Jesus, o nosso Senhor e nosso Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, que suscite nesses corações dos batizados no Espírito, que suscite neles esse desejo, esse impulso interior do Espírito, para que esses nossos irmãos sejam verdadeiramente ministros de cura e libertação. Sim, Jesus, nós te pedimos. Nós te pedimos e suplicamos, Senhor, prostrados aos teus pés, feche os seus olhos, incline suas cabeças. Nós te pedimos, amado e adorado Jesus, que suscite nesses corações essa força interior, esse desejo ardente de se entregar a esse ministério que eles receberam e que timidamente ainda permanece escondido, sem nenhuma manifestação, sem nenhum proveito para o corpo místico, pensando que eles sintam isto e se voltem verdadeiramente, Senhor, para usar para usar essa unção do Espírito que eles receberam no batismo do Espírito, a favor de toda essa nossa comunidade. Nós que formamos o corpo místico, esse corpo cuja uma parcela ponderável está presente nesta manhã aqui, e esteve nesses dias de ontem, que esse corpo místico seja beneficiado, e que a cura não se limite simplesmente à cura individual, mas a cura seja comunicada a todas as pessoas que necessitam desse socorro do Espírito, que esses nossos irmãos capacitados pelo batismo no Espírito podem realizar. Jesus, nós te agradecemos. Derrama sobre esses nossos irmãos batizados no Espírito, e em todos eles, finalmente, derrama, Senhor, a plenitude do teu Santo Espírito, para que esse fogo do Espírito incendeie esses corações, cresça nele esta vontade irrecusável de prosseguir nesse ministério, e não se deixa abater pelo medo, não se deixa abater pelas críticas que fora dele pode acontecer. Conceda-lhe, Senhor, nós te pedimos, e pedimos a nossa mãe, a Virgem Santíssima, nascida na vida do Espírito, dando a Jesus, o nosso Senhor, através do seu esposo, o Espírito Santo, que ela seja a nossa grande defensora e intercessora nossa, para conseguirmos, junto do seu Filho amado, nosso adorado Jesus, esse ministério para todos os nossos irmãos que têm essas condições, e aqueles que ainda não a possuem, que recebam a plenitude do Espírito,
e esse espírito que eles sentiram nesses dias, realizar com grande poder curas e libertações, que assistiram às transformações que aconteceram, não só neles, mas nos outros irmãos, que esses irmãos verdadeiramente aceitem, recebam, abracem esta missão de ser ministros da palavra de Deus e trabalhando pela cura e libertação. Nós sabemos que toda oração de cura deve preceder de evangelização, deve preceder de uma renúncia de pecados passados, de uma renúncia de contaminações com falsas doutrinas, esoterismos e tudo mais, e que necessitam também de perdão, para que esse perdão faça brotar no coração de quem a gente ora, possa botar o amor de Deus. Essas pessoas possam verdadeiramente assumir com coragem esse ministério de cura e libertação. Amém. Amém. Nós vimos ontem os que viram aqueles gráficos difíceis de entender assim, principalmente à distância. Levante a mão, que estiveram ontem aqui. Então, que mostraram essa desarmonia que existe em cada um de nós. Não vou apresentar mais, não precisa, mas foi apenas uma amostrazinha, e que está todo ele. O principal dele está nesse livro, Cura e Salvação. Cura e Salvação, distribuído aqui pela Canção Nova, que eu mesmo escrevi, baseado na minha experiência de mais de 20 anos, 23 anos de renovação carismática. Esse livro, Cura e Libertação, contém as explicações todas que foram dadas para que vocês possam usar nesse seu ministério. E aqui está à venda pela Canção Nova, vocês encontram aí. Saiu ontem esse livro. Foi lançado pela nossa querida Canção Nova. Quem desejaria possuir esse livro, levante a mão. Se aproveite, irmãos, porque eu não sei quantos volumes tem. Essa nossa irmã já recebeu. Então, a outra recebeu. Mais outra, quem mais recebeu? Então, nesse livro vocês encontram todas essas explicações. Lembremos ainda, queridos irmãos, que nós estamos numa fase da nossa caminhada, uma fase de preparação para dias muito difíceis, nós bem o sabemos. E nós sejamos, sobretudo, preparados mesmo para aquilo que nós, em cada celebração litúrgica, durante a consagração, o sacerdote proclama: até que o Senhor venha, até que Ele venha, o vem Senhor Jesus. Nós estamos sabendo que realmente essa situação caótica em que nós vivemos, esse suicídio coletivo do povo de Deus, não pode permanecer como está, porque o reino de Deus não pode ficar nas catacumbas apenas limitado a um pequeno número. Nós temos que sair a campo
preparar o nosso povo de Deus para esses dias difíceis que se aproximam. Sim, meus irmãos, nós, por mais cego que queremos estar, nós podemos ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós precisamos nos preparar para esses momentos difíceis que estão cada dia invadindo e se aprofundando e perturbando a nossa vida. Em verdade, meus irmãos, através dos sinais da cura e libertação, nós já podemos ver muitas pessoas que são transformadas ao nosso redor. O corpo místico de Cristo se beneficia extraordinariamente quando acontece um sinal, porque nós somos muito carnais e queremos ver sinais. É próprio da nossa natureza enfraquecida e que também necessita de curas, de libertações. Então nós ficamos, quando acontece um caso dessa natureza, uma cura, um milagre, nós sentimos na carne, vemos com os nossos próprios olhos o poder de Deus. E esse poder de Deus está presente entre nós, porque Jesus permanece vivo e cada vez mais forte, mais vivo, forte sempre foi, mas cada vez mais vivo entre nós. E nós, eu digo, nós daqueles que realmente receberam o batismo no Espírito, e aqueles que vivem uma vida cristã, uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de Eucaristia, uma vida fiel a nosso Deus e Senhor. Outra coisa, meus irmãos, que não foi mencionado, que no final deste livro existe um capítulozinho pequeno, mas considero assim bastante útil, para vocês entenderem o chamado repouso no Espírito. O repouso no Espírito é, de certa forma, muito criticado pelos que estão de fora, criticado também até por grande parte do clero, e chegou mesmo a sair um livro de um nosso um cardeal, que foi muito da renovação, com uma crítica ao repouso no Espírito. Mas acontece que falta esclarecimento, e baseado certamente numa experiência nossa e na experiência dos outros que nós estamos assistindo, nós fizemos um estudo sobre o repouso no Espírito, em que vocês têm os elementos para conversar com qualquer pessoa que duvide da autenticidade desse método maravilhoso, que harmoniza toda a nossa natureza, para que nós possamos sermos mais e mais restaurados. Estive conversando com o Padre Jonas, e o Padre Jonas se referindo a um autor americano, que quando a pessoa está em repouso no Espírito, surge no cérebro uma substância que restabelece a harmonia as conexões dos neurônios do sistema nervoso. Eu já li também a respeito, um trabalho grande a respeito. Então nós temos essa importância do repouso no Espírito. Quem já experimentou repouso no Espírito, levante a mão. Muitos já experimentaram. Mas é bom que vocês conheçam todos esses problemas de críticas e de defesa do repouso no Espírito. Eu digo isso porque grande parte atribui a emocionalismo, atribui até a histerismo, e outros atribuem até a hipnotismo, a hipnose. E eu, como já fiz curso de hipnose com o maior hipnólogo, que era presidente do
da Associação Internacional de Hipnose, e eu sei que nada tem a ver com hipnose. Por isso eu coloquei aqui nesse pequeno trabalho, eu coloquei aquilo que pode defender vocês de qualquer crítica a respeito do repouso no Espírito. E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando, nessa caminhada santa, em busca não somente da nossa salvação, mas em busca todo esse corpo místico, necessitado do nosso testemunho, necessitado das nossas orações, necessitado de cura e de libertação. Nós estamos aqui nessa caminhada, meus irmãos, já há muitos anos. Como eu disse, há 23 anos eu estou nessa caminhada. Mas acontece que não basta a gente apenas estar na caminhada e ficar de braços cruzados. Por isso nós pedimos naquela oração que Jesus faça dos nossos irmãos batizados no Espírito, que ainda não se doaram para esse ministério, que é serviço, que não é vaidade para ninguém, que é serviço e serviço exigente, mas muito importante e necessário mesmo para que haja uma transformação ampla, não uma pequena transformação, porque são muitos batizados no Espírito. Se um deles, através do seu ministério, multiplique por 10, outros que recebam essa experiência do poder de cura e libertação de Jesus, se cada um multiplicar por 10, vocês vão ver que em pouco tempo a nossa comunidade, o corpo místico de Cristo, estará muito, muito transformado. E nós sabemos que existe uma corrente totalmente contrária a esse trabalho nosso da renovação, julgando que nós apenas ergamos os braços e louvemos, quando devíamos estar trabalhando e devemos realmente estar socorrendo os nossos irmãos necessitados, mas sem a oração, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir nada ou quase nada. É necessário, meus irmãos, que nós, tendo o Espírito Santo, possamos realizar verdadeiramente curas e libertações. Comece pelas suas famílias. Comece quando tem um doente na sua casa, orar para esse doente. Comece com a mãe que ora pelo seu filho doente, com aquela confiança, com aquela certeza que Jesus quer apaixonadamente que isso aconteça, porque o amor da mãe nada se compara a somente o amor de Deus. É como que o espelho do amor de Deus. Portanto, tem grande poder de cura o amor da mãe. Então comece nas suas casas, rezar pelos seus filhos, impondo-lhes as mãos, corajosamente. Se eles estão na droga ou não estão, impõe as mãos sobre ele, e ore e peça que o Espírito Santo se derrame sobre eles, que eles sejam batizados no Espírito. Além do mais, é claro, recorrendo àquelas fontes de vida que nós conhecemos, mas para chegarmos a buscar Eucaristia, Maria, a palavra, a oração e a comunidade, é necessário que eles tenham essa força do Espírito, senão eles não vão ouvir o que vocês querem que eles façam. É necessário, meus irmãos, que vocês orem, que as mães orem pelos filhos, e o Senhor ensinará a vocês, mostrará a vocês os frutos desta oração. Como nós dissemos ontem e repetimos hoje, é vontade soberana do nosso Deus e Senhor que as curas aconteçam, que o seu povo seja restaurado. Por isso ele veio morrer na cruz, por isso ele assumiu a nossa pobre condição humana, sendo Deus,
assumiu a nossa condição humana, igualzinho a nós, menos o pecado, sem sombra de pecado, como foi também a sua mãe. Para isso, ele veio morrer numa cruz, sentir a dor infinita do abandono na cruz, por assumir os nossos pecados e se fazer pecado para nós, para destruir na cruz o nosso pecado. Por isso ele transpirou sangue por todo o corpo, lá no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, transpirou sangue por todo o corpo, sobre o peso do nosso pecado que caiu sobre ele. Então, meus irmãos, acreditem que o Senhor está do nosso lado, que Ele não faltará jamais e dará a você a força para realizar sinais maravilhosos. Eu contei ontem um caso de uma cura de uma pessoa de Ribeirão Preto, que mobilizou, que beneficiou 10.000 pessoas numa só vez, e depois que se irradiou por muitos outros lugares. Eu contei isso para vocês ontem. Quem ouviu isso ontem, levante a mão. Muitos ouviram, através de uma cura milagrosa, o Senhor mobilizou uma família inteira, que tinha uma quantidade imensa de funcionários, e além disso, harmonizou aquela família que estava dividida, e harmonizou também aquelas pessoas que estavam longe e que formaram grupos de oração que lotaram até aquelas igrejas em que eles trabalhavam. Tudo isso, meus irmãos, é fruto do Espírito Santo em nós. Preparemos então, meus irmãos, com toda a confiança, com toda a coragem, para esse dia maravilhoso do nosso encontro com o Senhor. Não só o encontro com o Senhor no dia da nossa despedida da terra, porque nós estamos aqui numa viagem santa, caminhando, fazendo uma viagem santa, em busca de uma herança gloriosa eterna que o Senhor conquistou a preço do seu sangue e conquistou para nós na cruz. Mas caminhamos, façamos essa caminhada também pensando que este mundo como está não pode permanecer, e que o Senhor, como é pedido e suplicado nas nossas celebrações litúrgicas, esperando a vinda do Senhor, quando consagra o pão e o vinho, enquanto esperamos a tua vinda, depois da consagração é dito. Então nós estamos esperando essa vinda do Senhor com alegria, porque é para melhorar, não é para piorar, é para salvar. Glória e louvor a ti, Senhor. Palmas para Jesus que vem, para esse Jesus que vem. Palmas para a nossa Mãe Santíssima, que nos conduz a Jesus, que nos leva ao Senhor, que nos toma pela mão para ajudarmos nessa caminhada. Ela que foi entregue para nós com aquela mãe e que agora está na glória intercedendo por nós, nossa grande e incomparável intercessora, corredentora nossa mãe, mãe de Jesus, seu Deus e nosso Deus. Amém, amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.